Shibone Besami Olá, gente! Estamos iniciando o nosso estudo diário das 7 leis. Hoje é dia 19 de maio do ano de 2022, dia 18 do mês de Iar, do ano de 5.782 da criação, e hoje é o 33º dia na contagem do Homer. O que significa isso? Que hoje é Lag BaOmer. Lag BaOmer, um dia muito especial, um dia de muita luz, muita força, muita intensidade para você e para todos os seus familiares, que possam ter muita energia positiva para todos vocês, tá bom? Então nós estamos iniciando o nosso estudo diário de hoje, e mais uma vez vamos continuar com a leitura diária do Guia Beninoa. Na leitura diária do Guia Beninoa de hoje, nós vamos estar vendo em relação à continuação sobre o estudo do 4º capítulo do Guia, que fala sobre o Get Toshav, e também em relação sobre o Benoa. Então hoje a gente vai ver o seguinte, gente. Olha, estamos chegando no 13º parágrafo, está na página 26 da segunda edição do Guia. Na primeira edição do Guia, isso está na página 24, tá? O parágrafo, o capítulo é o mesmo, só a página que muda. E hoje vamos ver. A gente fala muitas vezes dos Beninoa no sentido bem específico, né? Relacionado muito à questão do monoteísta em si, aquele que assume as 7 leis e suas ramificações. Aquele que é um observante, um praticante das 7 leis, uma pessoa dedicada, uma pessoa que estuda e aplica a sua vida própria. Mas, no entanto, essa questão é bem ampla, sabe? E dentro dessa questão bem ampla, a gente vai entender mais profundo e as outras pessoas, sem ser eu, sem ser você. E o restante da humanidade. Quem está definitivamente obrigado a receber as 7 leis noéticas? Então o Guia Beninoa vai responder essa pergunta. Está registrado da seguinte forma: toda a humanidade está obrigada a receber as 7 leis noéticas. Por Deus, abençoado seja, ordenou a todos que recebessem sobre si esta conduta e a informou através de Moisés, nosso mestre. O Rebbe de Lubavitch disse isso no Likutei Sirot, volume 26, página 132. Então daqui nós aprendemos o seguinte: o que nós aprendemos aqui é que todo mundo, todo ser humano está obrigado a reconhecer o Criador dentro da sua forma, como a Torá específica bem sobre esse assunto, e também todo ser humano ele deve cumprir uma missão divina aqui na Terra. Dentro dessa missão divina, os judeus eles têm a missão de cumprir as suas 613 mitzvot. Nós, Beninoa, ou seja, o restante da humanidade, todo aquele que não é judeu, todo aquele que não é judeu é obrigado a reconhecer as 7 leis noéticas, ou seja, e suas ramificações. Ele deve fazer isso, é um dever dele, é uma obrigação dele, é a missão divina com que ele tem. Então todo ser tem uma missão nesse mundo. Até mesmo as pedras, até mesmo a folha de uma árvore, uma lagartinha, até mesmo um cachorro, um gato, coelho, tem uma missãozinha, eles têm a missão deles também. Tá? E a nossa missão, a missão de toda a humanidade, é receber as 7 leis e cumprir elas no seu cotidiano, na sua vida diária. Então, para realmente ter uma vida de propósito, é necessário que a pessoa entenda isso, tá? A pessoa inteira, todo ser humano, tá bom? Todo ser humano. Você, por exemplo, digamos que você não nasceu de mãe judia. Então, se você não nasceu de mãe judia, você é um Benoa, tá? Você faz parte da humanidade, de todo o restante da humanidade que não é judeu. Então, você é um Benoa, você é obrigado a cumprir as 7 leis e suas ramificações. Você pode ter aprendido com o seu pai, com a sua mãe, uma religião tal, ou então uma crença tal,
ou então praticar a prática tal, ou ensinou para você um tipo de culto que é bem diferente da Torá. Esse tipo de culto que é diferente da Torá, esse tipo de serviço diferente da Torá, a Torá vai chamar isso de avodazará, de serviço estranho, tá? E aquele que comete o serviço estranho não está conectado com o Criador. E então não está cumprindo ainda as 7 leis e suas ramificações. Disso é importante que você entenda e estude e aprenda essas 7 leis e aplique isso na sua vida pessoal para poder cumprir sua missão. Agora, se você realmente já chegou ao monoteísmo, já fez uma mudança na sua vida, essa mudança na sua vida ela se deu de uma forma em que você fez certas correções, se arrependeu de alguns erros, não somente arrependeu, mas também consertou esses erros, e você quer se relacionar a Deus de uma forma conectada, você também tem que estudar as 7 leis. Você tem que estudar cotidianamente essas 7 leis, aplicar a sua vida pessoal. Essas 7 leis elas são estudadas através de quê? Através das ramificações. Essas ramificações nós chamamos de ramificações. No entanto, dentro da linguagem erudita, ou seja, a linguagem dos sábios, isso são chamados de alahot. Tá? O que é alahot? São leis específicas. Então, as 7 leis é um conjunto de 7 conceitos gerais que tem várias outras leis inclusas nelas, que nós chamamos de ramificações. O próprio Rebbe de Lubavitch ele diz sobre isso, que é um conjunto de leis mais centenas de leis. Né? Ele disse sobre isso. Então, realmente, se queremos cumprir nossa missão, devemos ser estudantes e praticantes. Então, gente, continuando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na mitzvah diária. A mitzvah diária é a mitzvah de Birat Hashem, ou seja, de você abençoar a Deus, bendizer a Deus, falar bem de Deus, falar bem do nosso Criador, nosso bondoso Criador. E nós estamos hoje na segunda ramificação, essa segunda ramificação listada pelo Aaron Lichtenstein. Já iniciamos a segunda ramificação há 3 dias atrás, né? E nós já falamos sobre temor a Deus, já falamos também... após o temor a Deus, nós falamos sobre não testar a Deus. E hoje a gente vai não fazer juramentos falsos. Aquele que realmente teme a Deus, ele tem alguns quesitos que ele precisa cumprir para realmente esse temor ser um temor verdadeiro. E dentro desse temor está o respeito, a reverência, mas está também uma outra coisa muito importante nesse temor. Esse temor, ele contém o elemento de você ter um apreço especial por nomes sagrados, pela forma sagrada como o Criador se relaciona através de seus atributos. Esses atributos são formas do quê? Forma pela qual ele se dá a conhecer de forma específica em algumas áreas. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor sobre esse assunto. Digamos que você deve se chamar Lucas, né? De repente você se chama Lucas. Então, Lucas, você em casa, os seus filhos vão te chamar de papai. No trabalho, você vai ter um outro nome, Senhor Lucas. A sua esposa, por exemplo, vai chamar de esposo. Não é verdade? E de repente você é um médico, então você tem um outro título, você é doutor. Além de ser médico, você também leciona medicina na universidade, onde as pessoas te chamam de professor. Então daqui nós vimos que cada pessoa específica vai te reconhecer de uma forma diferenciada. Essas formas diferenciadas são nomes pelos quais expressa o seu caráter e sua comunicação para com aquele que está ouvindo você. Está se relacionando naquele sentido com você. Dentro daquela situação específica. Assim também é Hashem. Ele tem vários nomes. Entre esses nomes ele tem um nome inefável.
Esse nome inefável é um nome tão sagrado, tão sagrado, tão sagrado que não se fala ele, de tão inefável que ele é. Então, daqui a gente vai entender que os nomes sagrados e tudo aquilo que se relaciona ao Criador, nós devemos respeitar ao máximo. E entre esse respeito está de não falarmos coisas em vão. Nomes em vão, nomes, juramentos em vão, fazer votos em vão, promessas em vão. Ao todo, nós sabemos que os Bnei Noah, se quiserem jurar ou prometer, ou fazendo voto, somente a Hashem, correto? Ele só pode fazer somente a Hashem. Ele não pode jurar por nada além de Hashem. Nada de nadinha. Nem prometer por nada nadinha, além de Hashem. Mas, logicamente, que esse juramento, que essa promessa, ele deve se dar dentro da questão do temor e da reverência. Existem alguns quesitos, e daqui a gente vai lembrar alguma coisa sobre isso. Então, essa terceira parte da segunda ramificação, a gente vai ver que em Devarim, capítulo 6, versículo 13, Devarim é o Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Torá escrita, está no capítulo 6, no versículo de número 13, no qual está registrado: ao Eterno teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. É o que está escrito aqui. Então daqui nós aprendemos que o juramento ele vem antecedido de duas sentenças anteriores. Primeiro o temor, depois o serviço, e só em si culmina o juramento, correto? Aqui nós aprendemos que juramentos, promessas, votos são coisas muito sérias, tem uma seriedade muito grande. E aqui a gente vai fazer uma citação da opinião do ensinamento do nosso Rav, o Rav Yaakov Gerenstadt, sobre isso, né? Isso é incluso e você pode ter acesso também lá no site Bnei Noah Brasil, como também você pode ter acesso também ao YouTube no canal do nosso Rav. E está escrito o seguinte, que fazer promessas é uma coisa muito séria. Os sábios aconselham que, apesar de ser permitido que se faça uma promessa, a quem faz um juramento é obrigado a cumpri-lo. É melhor você nunca prometer. A regra é não fazer promessas e juramentos, pois tais práticas são muito sérias. Está escrito em Devarim, Deuteronômio 6,13, ao Eterno teu Deus temerás, a ele servirás, pelo seu nome jurarás. Em outras palavras, primeiro você deve servir ao Eterno. Se grudar nele, você tem de verdadeiramente temê-lo. Depois de observar tudo isso, aí tudo bem. Você pode pensar em jurar. Antes disso, há muita coisa para se fazer. A gente tem de ir devagar. Não dá para pular etapas. Há um midrash em que está escrito que para se jurar e se prometer, primeiro deve-se temer a Deus. No mesmo patamar de Jó, Abraão e José do Egito. O Midrash diz isso por quê? Porque sobre esses três grandes homens está escrito que eles de fato temiam a Deus. De Jó se diz que ele era um homem, observe a ordem de suas virtudes, sincero, reto, honesto, íntegro e temente a Deus. Se você conseguiu ser igual a Jó, então tudo bem, você pode jurar. De Abraão também está escrito que ele era temente a Deus. No episódio do sacrifício de Isaac, quando Abraão levanta a peixeira para cortar o pescoço de seu filho, aparece-lhe um anjo dizendo que ele não mais precisava fazer aquilo. E Abraão pergunta, mas por quê? Deus me mandou matar e você me diz para não fazer? Como assim? E o anjo lhe explica, é que Deus queria saber se você era temente a ele. Agora ele já sabe. Então fala o Midrash, quando você for temente a Deus, tal qual Abraão foi, aí sim você pode fazer juramentos. De José também está escrito de seu grande temor a Deus, quando ele pegou os irmãos
que vieram comprar comida no Egito. E ele lhes disse: vocês são espiões. Aí a Torá relata toda aquela discussão dele com os irmãos sobre se eram ou não espiões. Qual foi o argumento de José para eles, ao dizer-lhes que não faria-lhe mal nenhum? Ele lhes disse: eu temo a Deus. Portanto, Jó, Abraão, José temia a Deus. Se você for temente ao Eterno da mesma forma que esses 3 homens, então você pode jurar. Senão, a gente deve sempre falar bli neder, sem promessas. Acostume-se a dizer: eu vou fazer tal coisa, bli neder, sem prometer. Portanto, nunca saia por aí fazendo juramentos e promessas, pois tais coisas não são simples de se fazer. Então daqui nós aprendemos que juramento é uma coisa muito séria e promessas também é uma coisa que tem uma seriedade muito grande, assim como também os votos. Então, diante disso, nós devemos ter um comportamento que realmente não possamos agir de forma vã para com essas palavras. Muito pelo contrário, devemos dar sentido às verdadeiras palavras formais e também entender que aquilo que eu falo, eu posso falar bli neder, ou seja, sem promessa. Não estou prometendo. Posso estar fazendo um compromisso, comprometendo, mas não prometendo. Não estou jurando, não estou fazendo voto. É a palavra. Isso porque a palavra do ser humano é muito importante. A palavra é algo sagrado. É a palavra que nos diferencia dos outros seres vivos, por exemplo. Somente a palavra. Porque a palavra, ela passa não somente o intuito de comunicação verbal, mas a palavra, foi pela palavra, por exemplo, que Deus criou o mundo. Foi pela palavra também que foi revelada os 10 pronunciamentos no Monte Sinai. Como foi pela palavra também que Deus fez o quê? Que Deus falou e as mitzvot foram dadas a Moshe Rabbeinu. Essas mesmas palavras também foram dadas a Adam Arishon, dando 6 leis a ele. Essa mesma palavra também foi dada a quem? A Noa, completando as 7 leis a Noa. Então essa palavra, a palavra é algo sagrado, que passa não somente significado verbal, mas vida, intensidade, emoção, raciocínio, espiritualidade. Então, dessa maneira, devemos sempre ser pessoas honradas que honrem em todo momento as nossas palavras para com o nosso próximo, falando sempre sinceramente e dizendo sempre a verdade. Então aqui nós chegamos ao fim da segunda ramificação, que é a ramificação de temer a Deus, e aqui nós aprendemos algumas questões. Primeiro, devemos evitar usar o nome de Deus em vão, seja algum de seus nomes em hebraico, na língua sagrada, português ou em qualquer outra forma. Devemos também ter o cuidado de nunca tentar pronunciar o nome hebraico mais sagrado de Deus. Devemos ter o respeito pelas coisas sagradas, como livros sagrados. Juramentos são permitidos apenas a Hashem, ao Eterno, mas ainda assim o aconselhável é não jurar, fazer votos ou promessas. Não se aproximar de algo que Hashem proibiu. Ter reverência em momentos sagrados como preces. Viver pela obrigação de buscar a verdade sempre, ao invés de ter nossas próprias convicções e opiniões. Então daqui nós aprendemos a segunda ramificação da lei de Pihat Hashem. Então, gente, esse foi o estudo diário das 7 leis de hoje, no qual nós aprendemos algumas coisas muito importantes. Vamos estar concluindo aqui com alguns fatos, vamos relembrar. Primeiro, nós aprendemos que todos os seres humanos têm a missão divina de cumprir as suas 7 leis e suas ramificações.
É a primeira coisa que nós aprendemos, ou seja, todo ser humano tem a ordem de não praticar idolatria, de não blasfemar, de não derramar sangue, de não roubar, de não praticar imoralidade, de não maltratar os animais, e ele é ordenado também a estabelecer a justiça no seu dia a dia. Aprendemos também que nós devemos entender que juramentos, promessas e votos é coisa muito séria. Não é feito para ser usado em vão ou à toa, sem motivação, sem problema, sem questão de, por exemplo, eu vou usar por isso, por aquilo. Não. Devemos entender que é muito importante entendermos e compreendermos que a nossa palavra, em primeira coisa, é o que tem que fazer sentido na nossa vida. A nossa palavra é algo sagrado e devemos mover falando sempre verdade aos nossos semelhantes. Então esse foi o nosso estudo diário das 7 leis do dia de hoje, dia 19 de maio de 2022, dia 18 do mês de Ar do ano de 5.782 da criação, inclusive hoje dia de Lag BaOmer Sameach, um feliz Lag BaOmer para você e para todos os seus familiares, com muita força, intensidade, espiritualidade, muita coisa positiva para a sua vida e muitos bons decretos adocicados para que você esteja conduzindo o seu dia de forma plena e cumprindo sua missão na Terra. Agora, gente, se você deseja enviar alguma pergunta para nós estamos à disposição. Você pode enviar pelo WhatsApp de número 22 992 07 3070. Esse é o nosso WhatsApp, 22 992 07 3070. Ou então pode deixar também seus comentários com suas perguntas abaixo nos nossos comentários do nosso vídeo aí, tá bom? Você pode deixar também, ou nos comentários do nosso podcast. Ou então você pode também estar enviando para o nosso e-mail, tudo minúsculo, radiohacidos@gmail.com. radiohacidos@gmail.com. Hacidos se escreve CHASSIDUS. Então esse foi o nosso programa de estudo diário das 7 leis, com suas ramificações e com também o estudo diário do nosso guia Ben Noah, e que a Hashem possa lhe dar muitas brachot, muitas bênçãos, muita energia positiva, muita coisa legal, muita coisa boa para você, para a sua família, e que todos os seus sonhos possam ser concretizados no dia de hoje.
jet aeroplan is altijd ging je sneller dan nieuw. Als hij nou non-stop bezig is te kennen.